Então, por favor, abre Mateus capítulo 1, verso 19. E eu queria que a gente pensasse em decisão, tomando decisões com Deus. A nossa vida, para o nosso bem, a melhor coisa é a gente tomar decisão com Deus. Amém? Fazendo decisões, tomando decisões com Deus. E aqui, nesse texto, em Mateus capítulo 1, nós temos um personagem muito interessante, que todo mundo conhece, que era um homem justo. Um homem muito justo. Quem é que pode existir no capítulo 1 de Mateus que fosse justo? Quem é que lembra, né? É José, obviamente. José, que foi escolhido para ser pai de Jesus aqui na terra, para cuidar, para estar ao lado de Maria. E vamos ler aqui, então. Bom, vamos ler o 18. Volta para o 18. Diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o Senhor, o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Amém. Olha que coisa interessante. Ele era um homem justo, ele conhecia a lei, e Maria se encontrava grávida. E ele já tinha decidido fazer o quê? Deixá-la secretamente para não expô-la, né, ao vexame, mas ele ia embora. Ele tinha decidido, pela lei, ele estava correto. Mas, ainda que ele tenha tomado já a decisão, ele tivesse tomado a decisão, ele ficou ponderando, ele ficou conversando com Deus. Será que nós, quando tomamos as nossas decisões, a gente pondera com Deus? Ou será que nós somos movidos por ímpeto, né, de emoções? E, às vezes, nós tomamos decisões que vão afetar a nossa vida inteira. Isso é muito sério, não é verdade? Quantas decisões na vida você já tomou? A gente toma todos os dias. Eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. Tem muita gente que tem uma experiência com Deus e, a partir disso, ela quer assim: Senhor, eu quero que apareça no céu todas as respostas, né? Todas as respostas. Porque é mais fácil. Às vezes, a gente quer que alguém tome a decisão por nós, porque a responsabilidade da decisão é muito grande. Escuta o que eu faço, me diz o que eu faço. Mas, gente, não se trata de um grupo, não, se trata da sua decisão. Primeira grande decisão na vida que a gente tem que fazer é realmente a gente abrir o coração para Deus entrar. Ninguém pode decidir por nós. Nós temos que abrir. E quando a gente chama Jesus para fazer parte da nossa vida, para estar no nosso coração entronizado,
a nossa vida toma um rumo diferente. É a primeira grande decisão. Mas as outras decisões a gente também tem que tomar. Eu não posso assumir responsabilidade sobre a sua vida. Eu posso, sim. Se Deus me entregar uma palavra para entregar para você, o anjo foi e entregou uma palavra. Mas, em cima da palavra que o anjo entregou, quem foi que decidiu? Foi o anjo ou foi José? Foi José. Ele decidiu, então, ele ficou com Maria, e foi uma decisão difícil, porque vocês acham que eles, como casal, encontraram dificuldade ou não? Encontraram, não, numa sociedade daquela época. Se hoje em dia, às vezes, ainda é escândalo, imagina naquela época. A moça casar grávida, né? É muito difícil, mas ele tomou a decisão sabendo que haveria consequências, mas ele obedeceu a Deus, mediante a mensagem que ele recebeu do anjo. Certo? Então, agora, eu queria que a gente fosse até Moisés, lá em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11. Quando você se depara com uma decisão, você pergunta para Deus: o que eu tenho que fazer, Senhor? A pessoa a quem você precisa perguntar é a Deus. Não é, pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu caso ou não caso? Olha, isso é muita responsabilidade. Né? A gente pode até advertir, se Deus nos der uma palavra, a gente pode falar a palavra, mas a decisão é você que tem que tomar. Muitas pessoas têm tomado decisões que têm destruído famílias, têm destruído crianças, filhos. Muitas vezes, muitas desgraças têm acontecido mediante ações precipitadas, né? Então, nós temos que perguntar a Deus o quê? Como eu tenho que fazer, Senhor? Quando eu tenho que fazer, Senhor? Às vezes a gente tem que esperar, às vezes a gente não pode, não é naquela hora. E Deus tinha um plano. Quando a mãe de Moisés engravidou de Moisés e decidiu colocar Moisés num cestinho, era uma família de Deus. Deus orientou. Eles colocaram Moisés naquele cesto e ele foi, né? E a Miriam, vocês lembram, a mãe falou: vai atrás para ver o que vai acontecer. E a filha de Faraó fez o quê? Viu o cestinho, olhou para Moisés e achou lindo. Nem eu tenho que poupar esse menino. E aí disse para Miriam: vai, chama tua mãe, que eu vou pedir ajuda a ela. E o que ela fez? Eu vou entregar para uma, né? Vou entregar para uma hebreia para ela criar essa criança. E a Miriam não mandou chamar a mãe, chama, né, uma hebreia. Ela disse: eu vou chamar minha mãe. E ela chamou a mãe. E aquela mulher cuidou de Moisés até desmamá-lo. E certamente foi ensinando muitas coisas, né, ali para Moisés. Eu sei que nesse texto aqui, a partir do verso 11, diz assim: né? Naqueles dias, sendo Moisés já homem, né? Porque os versículos anteriores é exatamente esse pedaço em que Moisés foi tirado das águas. Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Quer dizer, ele sabia que a origem dele era dali, daquele povo. E ele foi, então, olhar, né? E ele olhou de um lado para o outro,
vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. O enterrou, certamente, né? Então, veja bem, ele olhou para um lado e para o outro. Ele sabia que era errado fazer aquilo? Sabia. Mas ele, certamente, ele está virado, né? Ele ficou bravo com a opressão. Ele disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, Deus tinha um plano de redenção daquele povo? Tinha. Que aconteceu 40 anos depois. Deus tinha um plano. Deus é poderoso para livrar uma nação do jugo de uma escravidão? É. Mas Moisés não perguntou nada. Ele quis resolver ali. Quer dizer, ele matou um egípcio. Resolveu? Não resolveu. Olha, vamos ver o que aconteceu aqui. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E, enfim, aí ele vai ter as experiências dele lá, e você sabe que ele se torna um pastor de ovelhas, né? Ele perdeu tudo. A gente sabe que o coração de Moisés não era para ficar na riqueza como príncipe, nem nada disso. Ele abriria mão de tudo aquilo, mas, na verdade, ele não abriu mão. Ele abriu mão? Não. Ele teve que sair correndo. Por quê? Porque se precipitou. Porque ele não perguntou o que fazer. Meu Deus, essa injustiça. Eu estou vendo essa injustiça, eu estou aqui. O que eu tenho que fazer? Quando eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Ali ele já podia buscar a Deus. Mas ele não fez isso. E, por causa disso, ele teve que fugir. E teve que largar tudo para trás, e teve que, então, graças a Deus que Deus tem um propósito maior em todas as coisas, e o Senhor, né, a palavra diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Que estão para servir ao propósito do Senhor. O Senhor, ele transforma a situação. Então, Deus deu oportunidade para Moisés. Mas a gente não sabe como seria se ele tivesse feito diferente. Não importa. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que decisões trazem consequências. E a gente precisa decidir junto com Deus. A gente precisa ponderar como José fez. A gente não pode deixar que sentimentos nos dominem, né? Que sentimentos nos dirijam. Ele se concentrou no momento, ele não se concentrou no projeto de Deus para frente, no que Deus tinha para a liberdade daquele povo lá na frente. Então, ele agiu pelas próprias mãos. Quantas vezes nós agimos pelas nossas próprias mãos? Eu sou uma pessoa, né, assim, que gosto de resolver tudo. Já teve um... Eu não me lembro se foram só meus filhos, que me chamavam de general. General chegou. Imagina. Deus me livre, eu não quero ter esse adjetivo, não. Jesus está trabalhando na minha vida, está me transformando. Porque é imediato, gente. Quando eu chego no lugar e tem uma situação, eu já quero dar conta da situação. É verdade. Isso é bom. Eu sou proativa, mas, às vezes, eu me meto na seara alheia, eu não posso, entende? Então, Senhor, como é que eu faço, né? Quando? Né? De que forma? O que eu faço? A gente tem que estar perguntando isso todo dia. A gente tem que estar nas mãos de Deus, guiados pelo Senhor. Ele agiu com seu raciocínio, né? Quer dizer, se a gente pode
imaginar que ele raciocinou qualquer coisa, mas ele pensou dele resolver. Ele não pensou no poder de Deus, de como Deus poderia resolver, né? E muitas vezes a nossa atitude em relação às situações, elas vêm pela nosso raciocínio, né? Não, vou fazer assim. O que Sara fez com Abraão? Meu Deus do céu, Deus prometeu esse herdeiro aí, e não chega nunca, eu vou dar a minha serva para ele, vai ficar tudo certo, porque a serva não tinha direito sobre o filho, então, né, seria para suscitar uma descendência para Abraão, e seria de Sara, vamos dizer assim, mas não foi isso. Ela enfiou os pés pelas mãos. Então, nós não podemos agir assim, né, segundo a nossa forma de pensar. Às vezes a gente responde, não, já está decidido, eu vou fazer dessa maneira. Pondere, né? Às vezes nós temos preconceitos. Nós rechaçamos pessoas, Deus quer fazer uma obra, Deus quer salvar a vida. E muitas vezes demora o processo, por quê? Porque nós temos preconceitos, nós mesmos afastamos as pessoas. Nós não as aceitamos. A gente precisa ser acolhedor. Gente, nós como igreja temos que ser acolhedores. Amém? Nós não somos coniventes com erro nem com pecado, mas nós temos que ser acolhedores, temos que estender a mão e levantar a quem precisa. Então, os nossos preconceitos, de vez em quando, a gente tem que apresentar diante de Deus para Ele reformular. Será que você tem reformulado seus preconceitos? Sabe, a gente fica chocada com tantas coisas que a gente vê, como eles estão falando que a igreja está dura demais, né? E, por outro lado, nós vemos tantas igrejas que permitem tudo. Não, nós não vamos. Nós vamos continuar pregando a santidade, pregando a verdade, mas nós temos que acolher ao débil. Temos, sem chamá-lo de débil. Olha aí o preconceito. Você tem que acolher o perdido sem chamá-lo de perdido. Né? Aquele modo de evangelização antiga, vocês vão para o inferno. Né? Não, isso daí já está, né, já está ultrapassado. Não. A gente sabe que só através de Jesus a gente tem a salvação. Mas a gente tem que apresentar a salvação de uma maneira misericordiosa, como Jesus é misericordioso, né? Amém. Muitas vezes nós somos movidos pelo nosso egoísmo. Ah, não. Já fiz muito, já andei as milhas todas, já fiz tudo, Deus está demorando muito, eu quero, eu preciso disso, isso é para mim, se trata de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. Então, a gente age com egoísmo, né? Não é verdade? Ou a gente, pela nossa consciência, pelo aprendizado de vida que a gente tem, pelo conhecimento de vida, pelos nossos preconceitos, ou pelo nosso egoísmo. Ou ainda, pelo impulso, né? Como possivelmente Moisés agiu ali pelo impulso, ele não raciocinou. Ele agiu impetuosamente. E aquilo teve um preço. Aquilo teve um preço. Ele teve que sair fugido, sair correndo, né? Aquela que o tomou como filho para cuidar deve ter sofrido muito, né? A gente não pensa nisso, né? Agora, Deus ama Moisés, amava Moisés, mas Deus amava aquele egípcio que foi morto também. Ele ama a todos. Mas Moisés achou que ele estava fazendo a justiça daquele jeito, né? Ele seguiu o seu impulso, não pensou no que Deus faria naquela situação, né? Deus não quer que tomemos decisões que tragam mais consequências para nossas vidas. Então, vamos começar a pensar, né? Às vezes, são decisões pequenas.
Gente, até a escola do nosso filho, a gente tem que pensar, tem que orar, pedir a Deus orientação. A gente tem que saber. Às vezes, a gente fica entre duas vagas de emprego. A gente tem que orar, pedir a Deus orientação. A gente tem que buscar a Deus, tem que buscar o Senhor. Ele vai nos orientar, né? Ele dá aquela paz no nosso coração quando a gente toma uma boa decisão. Ali Moisés não estava em paz, ele estava olhando para um lado, para o outro, ele sabia que aquilo era errado. A gente não tem que fazer o que é errado diante de Deus. Se você pensar em não fazer o que é errado diante de Deus, então você está tranquilo. Você não vai fazer diante de ninguém, porque Deus está presente em todos os lugares, né? É dessa forma. A gente precisa, né, pensar que uma das coisas, né, ele foi movido por ira, né? O que a palavra de Deus diz em Efésios 4, 26? Irai-vos e não pequeis. Nem se ponha o sol sobre a vossa ira, não é isso? Então, nós precisamos saber que esses sentimentos que a gente guarda, né, a ira, a indignação, a falta de perdão, essas coisas ficam camufladas dentro da gente. Certamente não foi só aquele dia que Moisés viu essa injustiça. Ele já estava mexido. Né? Certamente ele se afeiçoou à sua mãe, né? Ele amava a mãe dele, ele viu o povo dele sendo... meu Deus, ele na riqueza, ele com todas as regalias, e ele guardou aquela ira no coração. A gente tem sentimentos de raiva, de indignação, e isso é normal. Às vezes a gente também é movido até pelo amor, gente. E às vezes a gente erra por excesso de amor. A gente passa a mão na cabeça de um filho, a gente vai... Não. Tudo a gente precisa ter equilíbrio. Né? Eu trouxe o exemplo da ira por causa de Moisés. E a gente precisa perdoar. Né? A palavra do Senhor diz, quando os discípulos perguntaram quantas vezes tinha que perdoar, 70 vezes 7. A gente precisa perdoar. Deixar o amor de Deus passar pelo nosso coração e cobrir aquela pessoa que fez o mal contra nós. Porque quando a gente guarda ira, guarda ressentimento, guarda rancor, aquilo ali vai explodir em algum momento. E não vai trazer boas consequências. Né? E, ao mesmo tempo, como eu falei, às vezes a gente toma decisões movidos por emoções até boas, mas aquilo também não vai trazer uma consequência boa, porque aquilo não seria a vontade de Deus. A gente precisa pensar, a gente precisa orar. Né? E nós temos que fazer decisões. A gente, desde pequenininho, na escola, a gente já começa, né? Em casa, a gente vai fazer a decisão se vai botar o dedinho na tomada, se não vai botar. Tudo é decisão, desde criança até a nossa velhice. E tudo tem consequência. Amém? Aleluia. Moisés não perguntou qual era o plano de Deus. Né? Deus moveu, ele manifestou o poder dele diante dos egípcios. Vocês viram como o povo foi tirado, né, com tanto poder. Mas acontece que Moisés, ele não prestou atenção, ele prestou atenção no que ele podia resolver ali. Aí eu coloquei aqui uma listinha: animosidade, amargura, falta de perdão, ira ardente, né? Isso tudo pode provocar decisões que não são boas. Agora, se nós formos guiados por Deus, como será a nossa vida? A nossa vida
tem que ser construída sobre a palavra. É aí que eu quero chegar, né? Moisés, naquela época, ele não tinha a Bíblia. Ele não tinha ainda as Escrituras, inclusive ele escreveu, né, parte das Escrituras. Não havia, mas ele ouvia a Deus. Ele tinha esse exercício de ouvir a Deus. Nós podemos ouvir a Deus e precisamos ouvir a Deus. Temos que aprender. Mas nós temos uma ferramenta aqui, física, material, que está nas nossas mãos, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e aqui fala sobre todos os assuntos, né? Os jovenzinhos lá que estão namorando e com os hormônios à flor da pele. Freamos ou não freamos? Deitamos ou não deitamos? Vai procurar na Bíblia, que a Bíblia diz o quê? Subir ao leito sem mácula. Tem que subir ao leito sem mácula. Não é? A Bíblia fala em muitos textos, para não deixar o fogo arder, né? Porque se ficar sozinho, se ficar exposto, gente, não tem outra matemática. Vão se deitar. Depois vão casar, vão ser abençoados. Deus é Deus de misericórdia, é Deus de misericórdia. Mas se a Bíblia diz para subir o leito sem mácula, é porque vai ter alguma recompensa. Vai ter alguma bênção diferenciada. Amém? Então, a Bíblia fala sobre sexo, sim. A Bíblia fala lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, as minhas decisões, eu preciso tomar segundo a orientação de Deus. E se eu ler a palavra, eu vou ser construído sobre ela. Ela vai fazer parte de mim, do meu pensamento. Quando você escutar uma barbaridade, o Espírito Santo vai lembrar para você o ensinamento do Senhor. Não é? Então, ou o rapaz ou a moça, eu te amo, mas você, se me ama, você vai esperar, porque a palavra diz assim. E tem que ser firme. Agora, você já pensou, nós lemos aqui que José só se deitou com Maria depois que ela deu à luz a Jesus. Você acha que foi fácil para ele, um homem bem mais velho que ela? Ele tinha direito de se deitar com ela. A palavra de Deus diz que ele só a conheceu depois que Jesus nasceu. Foi difícil para ele? Deve ter sido muito difícil. Né? Deve ter sido muito difícil. Mas ele obedeceu. Ele fez assim. Então, não sei, pensa em qualquer assunto. Se você procurar, você vai ali, às vezes atrás tem uma concordância bíblica. Hoje em dia, você bota até no Google, você bota o assunto e procura no Google, você encontra várias referências bíblicas sobre aquele assunto. Meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão. O chefe mandou eu mentir, né? Vamos fazer de conta que ninguém sabe que mentira é errado. Aí você procura lá, Google, mentira, né? Aí você vai procurar lá, não mintais, está escrito lá. Nem faleis contra a verdade. Isso tem consequência. Então, seja firme, né? Como disse Davi para Salomão, seja homem, né? Mas isso não é só para os homens. Mulheres, sejam honradas, sejam determinadas, leiam a palavra, vivam a palavra, tomem a decisão. Então, qualquer assunto, a decisão de um emprego, tudo Deus fala. Tudo Deus fala através da palavra. Então, nós temos que ser construídos. Eu achei, assim, essa figura tão linda, né? Porque nós temos que ser construídos sobre a rocha, que é Cristo. Cristo é a palavra. Então, nós temos que ser construídos sobre a Bíblia, sobre a palavra. Não adianta ler a Bíblia só no domingo, na igreja, na hora do culto, na hora que aparece aqui, que agora, né, nem precisa trazer a Bíblia que a gente tenha aqui. Ou em casa, na televisão, na transmissão. Não. Nós precisamos ler todo dia. Essa palavra vai nos transformando, ela vai nos confrontando.
O problema é esse. O problema é que a palavra nos confronta. Tem gente que tem medo de ser confrontado. Ele é como um espelho. Porque quando a gente lê a palavra, ela nos revela. Meu Deus, peraí, eu achava que eu estava tão santinha, estava tão boazinha, mas não é bem assim. Porque a gente vai descobrindo que há sentimentos que ficam escondidos lá dentro. Mas nós temos que ter intimidade com Deus, temos que estar na presença dEle, temos que orar, temos que nos expor, temos que ouvir. E Ele fala muito através da palavra dEle. Nós já temos uma vantagem sobre Moisés, que não tinha a palavra ali. Ele tinha que sintonizar, mas ele estava tão bravo que ele matou e não escutou. Que Deus tinha um plano maior. Né? A gente pode até conjecturar, mas não vamos conjecturar. Deus transformou todo o caos em bênção. Foi um caminho penoso para Moisés? Foi, né? Tudo aquilo que ele passou. Mas foi consequência da sua decisão. Né? Aleluia. Sabe que muitas vezes nós temos medo de tomar decisão. Ah, meu Deus, eu largo esse emprego por aquele outro. Será? A gente tem medo. Será que eu caso? O casamento é uma decisão para a vida toda, ou não é? Tem gente que diz assim, não, vou casar, se não der certo, separe, pronto. Não, o casamento é uma decisão para a vida. E a gente tem medo. Tem medo porque muitas vezes são decisões que nós nunca tomamos. Né? E que chega a hora daquela encruzilhada que a gente tem que fazer, para a direita ou para a esquerda, a gente tem que decidir. Então, só o Senhor que pode tirar de nós esse medo. Né? Deus é amor. O perfeito amor lança fora o medo. Quando o Senhor está em nós, quando nós temos comunhão com o Senhor, Ele tira esse medo, Ele nos fortalece, Ele nos dá a direção. Né? Mas, meu Deus, como o Senhor? Filipenses 4,19 fala sobre isso. Vou pedir para a Robertinha colocar aqui. Como é que as coisas vão acontecer? Deus pode todas as coisas. Quando nós estamos firmes com o Senhor, no centro da vontade dEle, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Gente, não é só necessidade material. São todas as necessidades. É força, é esperança, sabe? É capacitação. Como é que uma menina, olha ali a Bianca e o Mateus com o Theo, que coisa mais linda, né? Como diz a Edmeia, não tem manual de instrução. Não tem. A Cláudia vai ensinar muita coisa. Mas tem momentos que estão lá só os dois, a decisão é deles, não é verdade? Tem que estar em Deus, não dá medo. Meu Deus, eu não sei o que o Mateus pensou quando pegou o Theo na mão. Porque até então ele foi cuidado, ele foi, né, ensinado pelos seus pais, ele se entregou para Jesus, mas agora ele tem uma vida que ele precisa devolver para o Senhor. É muito difícil, mas o Senhor, nas suas riquezas e glória, Ele vai suprir, Mateus, todas as tuas necessidades, Bianca. Amém? Você não vai criar o Theo sozinho. Claro, você tem seus pais, Mateus tem os pais dele, mas, sobretudo, vocês têm ao Senhor. É o Senhor que vai capacitar. É o Senhor que vai fazer. Amém? Eu me lembro, eu fiquei... com 38 anos, eu perdi minha mãe e minha sogra, que eram umas bênçãos, né? Quem conheceu sabe que elas eram mulheres maravilhosas. Como eu aprendi com elas, né? Principalmente a minha sogra, que já era há mais tempo serva do Senhor. Como eu escutei, né? Eu creio muito no seguinte, a gente aprende errando para não errar mais. Mas muitas vezes a gente aprende ouvindo de quem sabe, de quem tem autoridade. E se a gente é inteligente, a gente dá ouvidos.
Amém? Deus também usa essas pessoas sábias. Não é pegar conselho, né? Assim de qualquer um, como aquele filho de Davi que recebeu o conselho, vai, traz a sua irmã para fazer uma comidinha para você, se deita com ela. Olha o conselho do mal. Não, conselho do mal, show, né? Mas conselho do bem, com pessoas servas de Deus, servos de Deus. A Bíblia diz que as mulheres idosas, que têm um bom procedimento, um bom testemunho, ensinem as mais novas a amarem seus maridos e os seus filhos. Isso é ordenança, gente. Eu já estou nesse rol, né, de mulher idosa. Eu trato de fazer isso. Agora, a gente, conhecendo a palavra, a gente identifica o conselho. Espera aí, esse conselho não está batendo com a Bíblia. Então, você, não, esse conselho eu não vou seguir. Mas o conselho, que é o reflexo da palavra de Deus, esse sim. Amém? Então, o Senhor vai suprir nossas necessidades emocionais, nossas necessidades materiais, nossas necessidades físicas. Não é? Parece que nós mulheres, gente, deixa eu fazer aqui, né? Puxar a brasa para a minha sardinha. Que nós mulheres temos uma força que só Deus. Não é verdade? Tem vezes que a gente diz, meu Deus, não vou dar conta. E a gente dá. De onde que vem essa força? É tua? Não, é Ele quem nos dá essa força, não é verdade? Então, glória a Deus por isso. Aí o texto de Tito 2, né? Aleluia. Então, não podemos viver uma vida cristã abrindo a Bíblia só no domingo, isso eu já falei, né? Somos construídos sobre a palavra de Deus. Muitas decisões são assustadoras, temos medo. Deus remove o medo. Vamos ler 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Tem um texto na Bíblia que diz, a gente tem até um hino, que o tempo de Deus é perfeito, nunca chega atrasado. Não sei se você lembra desse hino. Olha, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse medo que a gente sente muitas vezes das decisões e que a gente queria que aparecesse no céu, em letras garrafais, a resposta. Gente, nós não somos marionetes. Nós precisamos tomar nossas decisões. E parece que a gente quer tomar a decisão para depois a gente também se eximir de qualquer culpa. Não foi fulano que mandou fazer isso. Não. Mas nós temos que enfrentar a situação, porque Deus tem nos dado um espírito que não é de covardia, mas é de poder, de amor e de moderação. Equilíbrio. Temos que ser equilibrados. Se não estamos sendo equilibrados, que Deus nos ajude. Precisamos chegar ao equilíbrio no nome dele. Não é? Mas eu não sei se a Robertinha acha ali, Deus nunca chega atrasado. O tempo dele é o tempo perfeito. Eu não sei aquela música, seu tempo é perfeito, sua verdade é mais linda. Eu não sei, gente, para cantar, vocês orem por mim, que eu ainda vou cantar antes de chegar no céu. Glória a Deus, né? Ele espera o momento, né? Ele não quer que a gente tome decisões. Vocês já imaginaram, né, se Sara não tivesse dado Agar para o marido dela? Tudo teria sido diferente. Hoje a gente não teria dois povos que se odeiam. Não é verdade? Mas há consequências, há consequências. Enfim, né? Glória a Deus. Agora, uma coisa tremenda é o seguinte: Deus, Ele opera nas nossas vidas quando nós somos obedientes. Ele opera com mais facilidade. Quando a gente flui de acordo com a vontade de Deus, não é? É mais fácil dele manifestar sua glória, manifestar seu poder. Aleluia. Gente, ontem eu vi um milagre de Deus. Eu vi. A Ingrid estava falando de milagres, né? Estivemos ali junto com
a Ana com o pastor Gil, lá junto com Paulo, num momento íntimo, assim, para comemorar o aniversário do Paulo, um momento bem íntimo, poucas pessoas. Gente, o seu Gil, o senhor Gil, que nós temos orado por anos aqui na igreja, estava lá. Ele não curtiu os netos, quando os netos nasceram e cresceram. Mas hoje ele está curtindo os bisnetos. Glória a Deus. Sabe como? Fruto de oração e fruto de amor. Eles não largaram de mão do seu Gil. O seu Gil vivia a vida dele fechado, não queria ninguém na casa dele, ninguém. Mas, ora, foram anos, né, Gil? Pelo menos 40 anos que eu conheço. Conheço o Gil, pastor Gil, há uns 45 anos. A gente era da mesma mocidade. Eu vi quando ele começou a namorar a Ana. A Ana tinha 15 anos. Né? E você tinha um pouco mais, né, Gil? Mas acompanhei tudo. Mas eu fiquei emocionada de ver. Ontem, o seu Gil escutou a neta dele cantando. Eu acho que ele nem sabia que a Rebeca tinha aquela voz celestial. Ele viu a Rebeca cantando pela primeira vez na vida dele. Por quê? Porque ele decidiu viver sozinho, viver a vida dele. A mulher dele não desistiu dele. Os filhos não desistiram dele. E nem os netos. E hoje, ele está começando, gente, a usufruir das bênçãos que Deus deu na vida dele. Glória a Deus. Sabe, ele estava contente. Na hora, o Gil foi buscar a mãe com a Ana, e ele ia ficar em casa. Ele disse, eu quero ir. Ele era sempre chamado, nunca ia. Mas ele disse, eu quero ir. E foi. Correram para graxar sapato, para ver camisa, para não sei o quê. Ele estava bonitinho na cadeira de rodas ali, que ele já não anda com facilidade, precisa da ajuda da cadeira de rodas, e ele estava ali. Eu digo, meu Deus, é o Deus do impossível. Qual é o impossível que você tem na sua vida? Deus tem um plano maior. Tem um plano para tudo. Mas ore para tomar decisões. Como é que você tem que agir? Não se precipite. Que Deus nos perdoe. Talvez agora você esteja lembrando de decisões que você tomou, que trouxeram consequências que não eram boas. Se confessarmos, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que está feito. Mas o Senhor, Ele vai transformar algumas coisas para o nosso bem, se é que nós estamos, de fato, nas mãos dEle, seguindo a sua vontade, obedecendo. Ele nunca, quando a gente ora em contradição com a palavra de Deus, Ele não pode nos responder. Né? Eu me lembro que nós fazemos assim, essa reunião, esse culto em que as pessoas vêm receber oração. E eu me lembro, eu jovenzinha, ali do lado da minha sogra, e ela orando pelas pessoas na reunião de mulheres, na igreja, e eu ali aprendendo com ela, né? Aí chegou uma moça e começou a pedir oração. Aí eu quero pedir a Deus que Deus abençoe com o amor da minha vida. E aí a minha sogra foi conversando. Daqui a pouco ela estava falando, era o amante dela, né? Eu disse, meu Deus do céu, você não vai pedir bênçãos para que Deus arrume tudo com um amante. Não. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa orar segundo a palavra de Deus. A gente precisa entender que essa palavra é verdadeira e ela é o próprio Senhor. Ele é o próprio Senhor. Né? Ele nos ama incondicionalmente. Como eu falei, Ele ama Moisés, Ele amava Moisés e amava o egípcio. Ele ama você. Ele ama todos nós. Mas Ele quer que nós
primeiro façamos a primeira decisão da nossa vida, que eu sei que você já fez, mas eu quero dar oportunidade para quem não fez ainda. Você que está nos acompanhando, que nunca fez uma decisão: Jesus, eu quero caminhar contigo. Meu Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. Meu Deus, eu me sinto tão distante de ti. E hoje aqui, a Luiziana falou tantas coisas da proximidade que eu tenho que ter de Deus para eu poder tomar as decisões da minha vida. Como é que é isso, Senhor? Eu quero dizer para você, é muito fácil. Jesus morreu na cruz para te salvar. E a palavra de Deus diz que Ele não abandona ninguém que o busque. Se você o buscar, Ele vai te atender, Ele vai ao teu encontro. Então, eu quero dar a oportunidade para você que ainda não fez essa decisão de chamar Jesus para guiar a sua vida, para te ensinar. Mas você não pode esquecer, você vai continuar tomando decisões. Ele não vai tomar decisões por você, mas Ele vai te mostrar o certo. E você vai escolher o certo ou o errado. É você que tem que decidir. Então, nesta manhã, faça essa oração. Vamos fazer juntos aqui contigo. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero caminhar em obediência a Ti, a Tua palavra, os Teus princípios. Os princípios de Deus, eles refrigeram a nossa alma. Senhor, eu quero viver esses princípios. Eu quero aqui, Jesus, me render a Ti. Eu abro meu coração e digo: entra, Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Vem fazer parte, Senhor, da minha vida, da minha caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. E eu quero dizer para você,